Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um resumão de Geografia, tema 6, capítulo 2. Nessa aula a gente vai estar aprendendo um pouco sobre a dinâmica natural da região Nordeste. Vamos lá? Então, sobre o relevo. O relevo na região Nordeste é relativamente baixo, áreas planas, muitas áreas de planície, poucos planaltos, com destaque ao Planalto do Borborema. Também nós temos depressões, no caso mais relevante, em destaque, a depressão do Rio São Francisco. Então essas são as três formas de relevo predominante na região Nordeste, certo? Aqui então, esse quadro vai mostrar sobre o clima, a vegetação da região Nordeste. Aqui à nossa direita nós temos um mapa representando os climas predominantes ali da região. As cores, respectivamente, laranja e verde, representam o clima tropical, que é o clima predominante ali na região Nordeste. A cor laranja, nós vamos ter o clima tropical, só que lembre-se que esse clima tropical é bem diferente do tropical do Sudeste, porque o Sudeste nós vamos ter 6 meses praticamente de calor, 6 meses de frio. Aqui já na região Nordeste vai ser bem diferente, nós vamos ter aqui 6 meses com um calor intenso, com pouquíssimas chuvas, e 6 meses com um calor um pouco mais ameno e com bastante chuva. No caso, vai chover lá, aqui quando nós estamos no Sudeste no inverno, certo? Então, de junho até praticamente novembro, dezembro, muitas chuvas na região Nordeste. Já de dezembro até mais ou menos maio, até junho, nós vamos ter pouca incidência de pluviosidade, poucas chuvas durante esses 6 meses, certo? Na região litorânea, aqui também nós vamos ter a incidência ali do clima tropical, só que esse clima tropical úmido, então vai haver mais ocorrência de chuvas, uma pluviosidade maior nessa região. Em verde, em destaque, a costa litorânea da região Nordeste. Essa área em destaque amarelo, nós temos o clima semiárido, lembrando do sertão nordestino, pouquíssimas chuvas quase durante o ano todo e muito calor, um calor muito intenso. E essa pouquíssima área aqui em vermelho, nós vamos ter o equatorial úmido, bem parecido com o clima predominante na região norte, clima da Amazônia no caso, por exemplo, mas é pouquíssimo, nem 10% da região Nordeste que vai ser alcançado por esse clima equatorial úmido, certo? Nas regiões tropicais, principalmente nas regiões litorâneas, onde que há o clima tropical úmido, litorâneo, nós vamos ter a formação da Mata Atlântica, a vegetação de Mata Atlântica na costa litorânea do Nordeste. Lembrando, formação vegetal de Mata Atlântica, que nem nós temos aqui na imagem, vai haver essa ocorrência dessa vegetação em toda a costa brasileira, vegetação de Mata Atlântica, que vai desde o Nordeste até o extremo sul do Brasil, vegetação de Mata Atlântica. E aqui nós temos uma imagem que representa o semiárido do sertão, um solo rochoso, com poucas árvores, pouca vegetação, e a vegetação adaptada a essa escassez de chuva, essas poucas chuvas que ocorrem durante o ano todo. Beleza, pessoal? Vamos prosseguir. Aqui, as áreas de planalto, há um destaque ao Planalto da Borborema. O que é o Planalto da Borborema? Aqui, nessa imagem, representa esse planalto, uma região elevada, certo? Uma região mais elevada do que todo o seu entorno, todo o que há ao seu redor. Para nós entendermos por que há tanta chuva no litoral nordestino e por que não há quase que incidência de chuva na região do sertão, nós precisamos entender qual que é aqui o papel do Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema ele vai barrar essas chuvas, impedindo que elas cheguem no sertão. Então as massas de ar frias, que elas se chocam com as massas de ar quente, então vai carregar essas chuvas, essa umidade para o Nordeste brasileiro. Quando essa massa de ar que ela vem do oceano,
ela chega no litoral nordestino e ela vai tentar avançar até chegar no sertão, no caso que representa aqui, tá? Nós estamos falando aqui do litoral. Então, quando essa massa de ar úmida que traz a chuva, ela vem aqui do oceano, ela vai ser barrada pelo Planalto da Borborema, vai se chocar ali com o Planalto da Borborema, fazendo com que as chuvas elas fiquem concentradas aqui no litoral e as chuvas elas não consigam ultrapassar o Planalto da Borborema, alcançando aqui a região do sertão. Por essa razão, o sertão do Nordeste é tão seco, com poucas chuvas, que dificulta tanto a vida animal, vegetal e humana para aqui a presença dessa biodiversidade que ocorre aqui no sertão. Essa vida ela vai ser dificultada por conta do Planalto da Borborema, que vai barrar essas chuvas, vai fazer com que impeça as massas de ar que trazem as chuvas chegarem aqui no sertão. Esse processo também é chamado de chuva orográfica, beleza? Onde que a chuva ela vai ser barrada aqui pelo Planalto da Borborema. Esse processo também é chamado de aqui barlavento, onde que as chuvas elas vão ser barradas, e aqui é um processo de sotavento, onde que as chuvas elas não vão conseguir ultrapassar esse planalto para poder trazer a chuva, para poder ali haver uma abundância de vegetação, para os animais eles poderem beber a água, para poder fazer o cultivo agrícola. Então vai ser tão difícil a vida no sertão por conta dessa escassez hídrica, essa escassez de chuva. Beleza? Soluções para a seca. Mas e aí? Eis a questão. Tem o problema da seca do sertão, mas essa seca do sertão vai perdurar, ela vai existir por toda a eternidade, por toda a vida, por longos séculos, por longos anos. Essa seca no sertão ela não tem fim, não tem como melhorar essa questão. É seco e pronto, acabou, não tem como melhorar essa questão. Tem como melhorar, só que isso é necessário algumas medidas em extrema urgência que a gente vai falar uma por uma a partir de agora. Então, primeiro, quais são os investimentos que precisam ocorrer na região do sertão para poder acabar de vez com essa seca, para poder ter água para o cultivo agrícola, para a vida das pessoas, para a vida animal, para a vida vegetal? A primeira medida aqui no sertão nordestino, é acabar com a corrupção. O governo, ele muitas vezes recebe investimentos, recebe verbas para poder investir nessa seca do sertão, para poder acabar com essa seca, mas muitas vezes essas verbas elas acabam sendo desviadas. O governo desvia essas verbas, e essas verbas elas não são utilizadas para o fim que elas foram destinadas. Então os governos corruptos muitas vezes eles roubam esse dinheiro que era para poder acabar ou solucionar ou amenizar essa seca do sertão. Os governantes muitas vezes, deputados, prefeitos, eles vêm com medidas paulativas. O que é medida paulativas? Medidas que ocorrem de vez em quando. Por exemplo, em época de eleição, aí chegam os carros-pipas carregados de água para a população. Chega a época de eleição, o prefeito, o vereador, chega lá com cesta básica para a população. Mas essas medidas, elas vão acabar com a seca no sertão? Vão acabar com a dificuldade do nordestino, do sertanejo, da população que vive ali no sertão? Não. Essas medidas elas vão solucionar por um tempo, mas o restante dos anos eles vão novamente ficar com grandes dificuldades. Outra medida que pode ser ocasionada ali, transposição de rios. O que é uma transposição de rios? Você tem lá o percurso de um rio, você abre um canal deste rio, e este canal vai levar o rio até uma outra extensão. É como se você pegasse uma garrafinha. Se você fizer lá um furinho na sua garrafinha de água, não vai vazar água? É da mesma forma. Esses rios você vai abrir ali um caminho, e este caminho ele vai levar a água até aonde que você precisa. Já está ocorrendo ali no sertão, que é a transposição do Rio São Francisco. Eu vou deixar depois um vídeo explicando sobre isso mais detalhadamente e o andar dessas construções ali da transposição do Rio São Francisco. Outra medida que pode ser ocasionada, que é
poços artesianos, que tem ocorrido lá no sertão. No sertão não, perdão, na área desértica dos Estados Unidos, na área de São Francisco, por exemplo. Lá nos Estados Unidos eles têm feito alguns poços artesianos. Qual que é o problema disso? É gasto mais de bilhões de dólares ali para poder fazer um poço artesiano, para poder resgatar a água que está armazenada no subterrâneo, no subsolo. Qual que é o problema disso? Você tira a água, quando acabar essa água no subsolo, você vai ter que fazer uma nova retirada, você vai ter que fazer mais uma retirada profunda do solo, e assim por diante, vai acabando, você vai ter que cavucar cada vez mais, você vai ter que abrir buracos cada vez mais profundos, e cada vez vai gastando mais dinheiro. Outra solução que poderia ocorrer é o armazenamento da água da chuva, que é algo simples. Então, o armazenamento da água da chuva também iria solucionar por um tempo ali alguns problemas da seca do sertão. Outro caso que poderia estar acontecendo ali no sertão é o caso da dessalinização. O que é dessalinização? Tem ocorrido, por exemplo, no deserto lá de Israel. Eles têm retirado a água do mar, e essa água do mar passa por um processo industrial onde que se retira o sal dessa água do mar. E essa água ela fica potável, própria para a sua utilização. No caso, até um brasileiro está trabalhando nesse projeto lá em Israel. Só que é um projeto bilionário também, e isso precisa-se muito investimento. Certo, pessoal? Por hoje é só nessa aula, capítulo 2. Acompanhe a próxima aula do capítulo 3. Qualquer dúvida, deixe seu comentário na descrição do canal. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e compartilhar. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.